Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar um tema que é um verdadeiro ponto de encontro entre dois mundos, né? A fé e a lei. Estamos falando do caderno de número 09 sobre o casamento religioso com efeito civil. E sabe, isso levanta uma questão que eu acho fascinante. Como é que o sistema jurídico, que é todo certinho, cheio de regras, de prazos, consegue se harmonizar com a liberdade de crença, que é um direito tão fundamental? Parece um quebra-cabeça e hoje a gente vai tentar montar essas peças, principalmente para quem precisa dominar cada detalhe para uma prova. Exato. E o legal do material do professor Lessa é que ele já começa desvendando o segredo disso tudo. Ele mostra que esse casamento tem um DNA, digamos, misto. Misto? Como assim? A cerimônia, a celebração, o rito, tudo isso, sabe, pertence ao mundo religioso. Mas as regras, as consequências, a validade perante o Estado, isso é 100% civil. É um ato jurídico com alma religiosa e corpo legal. Entender essa dualidade, essa natureza híbrida, é o primeiro grande passo para não cair em nenhuma pegadinha. Ok, então vamos começar por essa base. De onde vem a autoridade da lei para dizer que um sim dito num altar ou numa sinagoga, num templo, tem o mesmo peso de um sim dito perante um juiz de paz? A autoridade vem do topo, da nossa Constituição Federal. O artigo 226, parágrafo 2º, é a pedra fundamental. Ah, tá na Constituição? Tá lá, com todas as letras. O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. É um comando direto, sabe? A Constituição dá permissão e o Código Civil, lá no artigo 1515, vem e, constrói a estrada, define as regras do jogo. Entendi. É o Estado dizendo, olha, sua fé é importante. Celebre sua união da forma que tem mais significado para você, e nós vamos reconhecê-la. Desde que, claro, os requisitos que garantem a segurança de todo mundo sejam cumpridos. Faz todo sentido. A Constituição abre a porta e o Código Civil mostra o caminho. E pelo que eu vi aqui no nosso material, esse caminho se divide em duas trilhas, né? Dependendo da hora, da burocracia. Isso mesmo. Uma para quem planeja antes e outra para quem resolve depois. Vamos começar pela mais comum, a da habilitação prévia. Perfeito. A habilitação prévia é o roteiro padrão, o mais organizado. O casal, antes de qualquer cerimônia, vai ao cartório de registro civil. Ali, eles iniciam o processo de habilitação. É um pente fino, sabe? Apresentam documentos, certidões, publicam os proclamas. Aquela checagem para ver se não tem nenhum impedimento. Exatamente. Para provar que não existe nenhum impedimento legal, como, por exemplo, um deles já ser casado, se tiver tudo nos conformes, o oficial entrega um documento-chave, a certidão de habilitação. E essa certidão é como um passaporte para o altar, certo? Exatamente. Com essa certidão em mãos, eles vão até a autoridade religiosa e, pronto, realizam a cerimônia. A celebração acontece e, ao final, a instituição religiosa emite um termo, uma ata daquele ato. E é aí que o perigo mora. É aí que o cronômetro começa a contar. E onde mora uma das pegadinhas mais clássicas da FGV. O famoso prazo. Depois da festa, da celebração, eles ainda têm um compromisso com o cartório? Qual é a regra? A regra de ouro: 90 dias. Contados da data da celebração religiosa, eles têm exatos 90 dias para levar aquele termo religioso ao cartório e solicitar o registro. 90? E aqui vale um alerta que o material destaca bem. A Lei de Registros Públicos falava em 30 dias, mas o Código Civil de 2002 atualizou esse prazo para 90. Prevalece a norma mais recente, tá? Então, esquece os 30 dias. O número mágico é 90. E o que acontece se o casal, na correria da vida nova, sei lá, esquece e perde esse prazo de 90 dias? O casamento é anulado? Não é que o casamento em si é anulado, mas a situação, ela se complica. Esse prazo de 90 dias é o que a gente chama de prazo decadencial. Decadencial. Isso. Para simplificar, pense nele como um ingresso de cinema. Ele só vale para aquela sessão. Se você perdeu, não dá para usar o mesmo ingresso amanhã.
O direito de usar aquela habilitação específica decaiu, se extinguiu. Ah, entendi. O casal vai ter que voltar ao cartório e começar um processo de habilitação inteiramente novo, do zero, para poder registrar aquele casamento religioso. Faz sentido. É uma forma de garantir que a situação não fique em aberto para sempre. Isso cobre quem se planeja. Mas e o cenário oposto? O casal que se casou religiosamente há, 10, 20 anos e nunca fez a parte civil. Perderam a chance? De forma alguma. E é aí que entra a segunda modalidade, a habilitação posterior. Ela é uma ferramenta jurídica fantástica, pensada exatamente para regularizar essas situações. Uma solução para quem já casou na fé. Exato. A lei permite que esse casal, a qualquer tempo, procure o cartório para registrar aquele casamento antigo. Não existe prazo de 90 dias, nem nenhum outro prazo para eles iniciarem esse processo. Ah, então a porta fica sempre aberta para eles. Exatamente. O procedimento é o inverso, né? Ele já tem a cerimônia, que aconteceu no passado. Agora eles vão passar por todo o processo de habilitação. O oficial vai verificar se na época da celebração não havia impedimentos. E se hoje também não há. É uma dupla checagem. Se estiver tudo certo, o registro é feito. E os efeitos? E o mais incrível, os efeitos desse registro vão retroagir lá para a data da cerimônia original. É uma solução que garante direitos sucessórios, previdenciários, da segurança jurídica para famílias constituídas há décadas só pela fé? Isso é realmente poderoso. Agora, falando desse documento que sai da cerimônia religiosa. Para o cartório aceitar, imagino que não possa ser qualquer papel, né? O que essa ata precisa ter para ser válida? Com certeza não. A Lei de Registros Públicos é bem detalhista quanto a isso, nos artigos 72 e 73. O termo precisa ser quase uma fotografia jurídica da cerimônia. Deve conter a data, o local exato, qual foi o culto religioso, o nome completo e a qualificação do celebrante. E, ponto crucial, as assinaturas do celebrante, dos noivos e de 2 testemunhas. 2 testemunhas. É um número para se guardar. Sem essas assinaturas, o documento fica frágil, sabe? Ok. Documento em mãos, dentro do prazo. Para onde ele vai dentro do cartório? Ele é misturado com os registros dos casamentos que aconteceram ali mesmo, no civil? Não, e esse é outro detalhe técnico que vale ouro em uma prova. O casamento religioso com efeito civil tem um livro próprio. Ah, e separado? Totalmente. Ele não é registrado no livro B, que é o livro padrão de casamentos civis. Ele vai para um livro especial chamado Livro B Auxiliar. É uma forma de organizar e diferenciar a origem do ato. Inclusive, para quem gosta dos detalhes mais técnicos, na matrícula do CNJ, o dígito que aponta para o livro B Auxiliar é o número 3. Livro B Auxiliar. Anotado. Isso me leva à parte que eu acho mais impressionante de todo esse processo, que o professor Lessa sempre reforça: os efeitos no tempo. A partir de que momento o casal é de fato considerado casado aos olhos da lei? A partir do momento em que eles disseram sim na cerimônia religiosa. Desde a cerimônia, não do registro. Exato. Esse é o chamado efeito retroativo, ou no juridiquês, ex tunc. O registro no cartório não cria o casamento, ele apenas declara e dá publicidade a um casamento que já existe desde a data da celebração. Deixa eu ver se eu entendi com um exemplo prático. Digamos que um casal se casa no religioso em 1º de janeiro. Certo. Um deles, sozinho, ganha na loteria em 15 de fevereiro. E eles só levam os papéis para registrar no cartório em 1º de março. Pela lógica do efeito retroativo, esse prêmio da loteria é dos dois. Entra na partilha. Exatamente. Você pegou o ponto central. Para a lei, eles eram casados desde 1º de janeiro. O prêmio foi ganho na constância do casamento. Uau! O registro em março apenas formalizou uma realidade jurídica que já existia. É por isso que entender o efeito ex tunc é tão crucial. Ele redefine o passado e tem implicações gigantescas em patrimônio, herança, pensões, em tudo. Isso muda completamente a perspectiva. É uma máquina do tempo jurídica. E, trazendo para um tema mais atual, LGPD. O registro menciona o culto religioso, que é um dado sensível. Como o cartório lida com isso? Vê exceções.
Uma delas é o cumprimento de uma obrigação legal. A lei obriga a colocar? A Lei de Registros Públicos exige que o culto religioso seja mencionado. Então, o oficial não só pode, como deve registrar essa informação. Ele está amparado por uma obrigação legal. Então, não há qualquer ilicitude nisso. Perfeito. Agora vamos mudar de marcha e entrar em modo de revisão estratégica, como se a gente estivesse preenchendo o fichamento do projeto ENAC Turbo, focando no que a FGV adora testar. Preparado? Sempre. Vamos lá. Habilitação prévia. Prazo fatal para registrar após a cerimônia. 90 dias da celebração. O prazo é decadencial. Perdeu, nova habilitação do zero. Efeito do registro no tempo. Sempre retroativo. Ex tunc. A data do casamento é a data da cerimônia, nunca a do registro. O livro correto no cartório. O curso provavelmente dançou na questão. Existe alguma situação que seja um game over total? Que impeça o registro de qualquer jeito, uma nulidade absoluta? Sim, a mais grave de todas. A bigamia. Se ficar provado que um dos noivos já era casado no civil com outra pessoa, o registro é nulo de pleno direito. O Código Civil é taxativo. O Estado não chancela a bigamia. Certo. E a habilitação posterior para os casamentos antigos? Tem prazo para pedir? Não, pode ser requerida a qualquer tempo. A lei foi sábia em não criar um prazo para incentivar a regularização. Ótimo. O material também faz um link com o caderno anterior e um prazo que se repete, a procuração para casar. Qual a validade dela? Também 90 dias. Veja como o número 90 é um número-chave no direito de família e registros. Validade da habilitação, 90 dias. Prazo para registrar o religioso, 90 dias. Validade da procuração, 90 dias. É uma ótima estratégia de memorização. Excelente dica. Agora, um cenário mais dramático, mas que pode acontecer. Um dos noivos morre depois da cerimônia religiosa, mas antes de conseguirem registrar no cartório, dentro do prazo de 90 dias. E agora? O registro não só pode como deve ser feito, mesmo que requerido pelo cônjuge que sobreviveu. Mesmo depois da morte? Sim. Como o casamento se aperfeiçoou com a troca de vontades na celebração e o efeito do registro retroage, a lei considera que a pessoa já era casada na data de seu falecimento. O registro póstumo apenas vai declarar formalmente essa situação. Nossa, então o registro age quase como um fantasma, confirmando o casamento. Isso é uma proteção imensa para o parceiro que ficou. É uma proteção fundamental. Garante ao cônjuge sobrevivente o estado civil de viúvo ou viúva. E, com isso, acesso a todos os direitos de herança previdenciários, é a justiça prevalecendo sobre a formalidade. Impressionante. Para colocar tudo isso à prova, vamos analisar uma questão real da FGV que o material do professor Lessa selecionou. O cenário é o seguinte: João e Maria se habilitam no civil, casam-se lindamente na cerimônia religiosa, mas só levam o termo para registro no cartório depois de mais de 4 meses da cerimônia. A pergunta é: qual a atitude correta do oficial de registro? Ok, vamos dissecar isso. A informação crucial é mais de 4 meses. 4 meses dá, no mínimo, 120 dias. Bem mais que 90. Exato. O nosso número mágico, o prazo fatal, é 90. Eles estouraram o prazo. Com base nisso, a única atitude correta para o oficial é recusar o registro. A alternativa correta é a B, que diz exatamente isso. O oficial deve recusar o registro uma vez que decorreu o prazo decadencial de 90 dias a contar da celebração, sendo necessário que os nubentes processem uma nova habilitação. E por que as outras estariam erradas? Elas trazem os erros clássicos. Uma diz que o prazo é meramente administrativo e pode ser ignorado, o que é falso. Ele é decadencial. Outra sugere um registro tardio com efeito ex nunc, ou seja, valendo só a partir do registro, o que, como vimos, não existe. O efeito é sempre ex tunc. É uma questão que testa o prazo, basicamente. É um teste puro sobre a natureza do prazo de 90 dias. A FGV adora isso. Perfeito. Fica muito claro que dominar o trio prazo de 90 dias, efeito ex tunc e livro B auxiliar é a chave para resolver praticamente qualquer questão sobre o tema. Sem dúvida. E se a gente der um passo atrás,
O que toda essa engenharia jurídica nos mostra é o esforço do nosso sistema em construir pontes, né? O casamento religioso, com efeitos civis, é a prova de que é possível harmonizar o sagrado e o secular. Para quem estuda para ser titular de um cartório, a missão vai além de decorar artigos. É entender que, ao aplicar a técnica correta, você está dando segurança jurídica a um dos momentos mais importantes na vida de uma família, garantindo que a união celebrada no altar tenha plena força e proteção no mundo civil. Esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E claro, deixe nos comentários se há algum outro caderno ou tema específico do seu edital que vocês gostariam de ver analisado aqui. O objetivo é ajudar nessa jornada. Até a próxima!